como é que acontece dentro do inconsciente das crianças. É legal. Mas eu quero falar aqui mesmo, que eu não sei quando é que eu vou ter tempo novamente para falar com vocês acerca do livro, porque a minha vida é bastante agitada, como vocês viram. E eu quero falar 2 pontos. Primeiro, eu vou falar exatamente o que tem aqui. Sobre a sensibilidade no inconsciente. Esse capítulo que eu estou lendo, né? É só sobre esboçar as linhas mais importantes. Então, ele não vai acabar o assunto disso, né? Ele só vai esboçar o que é muito importante. Eu não risquei o livro, então eu fico meio perdida na hora de ler, porque quando eu olho para cá e volto para cá, eu tenho uma leve confusão. Então, eu vou ler assim, vocês aguentem, eu olhando para cá. Então, nessa primeira parte que eu vou falar, ele vai falar, explicar o que é o inconsciente, tá bom? Então, ele vai falando assim, em primeiro lugar, aquilo que entendemos por inconsciente é a zona das sensações. Então, é a zona que fica tudo o que nós sentimos. Condutas e possibilidades de ação psicofisiológicas ainda não dominadas e integradas pelo eu consciente. Então, aquilo que fica antes do nosso eu, né? Fica lá vagando. Quer devido ao inacabamento da sua evolução, quer devido aos fracassos experimentados a quando das primeiras tentativas de aprendizagem. Então, quando ele vem tratar nesse livro sobre a sensibilidade do inconsciente, ele vem tratando o inconsciente como essa zona de sensações. Então, a criança, até os 7 anos, né? Mais precisamente até os 5 anos, ela é toda o inconsciente. Então, ela não tem uma estrutura eu condizente. Então, são crianças, as crianças são incapazes de entender o que estão fazendo, assim, né? Claro que à medida que vão crescendo, vão aprimorando esse conhecimento, mas é totalmente inconsciente. Então, ela é inteira inconsciente. Quando a gente estuda as emoções das crianças, a gente entende que nós, para podermos modular o seu comportamento, a gente precisa atingir o seu subconsciente, então, o que está além do inconsciente. Mas voltando para o livro. Então, quando ele fala nessa primeira parte, vou abrir de novo, sobre o que é o inconsciente, ele fala sobre essas sensações. E que sensações são essas? Logo depois ele vai descrevendo, né? Onde ele tirou essas ideias, né? Ele vai dizendo o nome dos autores que ele pegou essas ideias. Então, ele cita vários pensamentos, vários filósofos acerca disso. E ele abre um ponto, né? O ponto dentro desse capítulo é o psiquismo inconsciente. Então, ele vai falando, né, que o eu consciente é uma criação progressiva, é bastante tardia. Então, no alvorecer da vida pois, o inconsciente que constitui o essencial da vida psicológica da criança. Então, o inconsciente que prevalece na vida da criança. Na jovem criança, a sensibilidade e a representação atua inconscientemente. Então, tudo que é real, o que é irreal, é inconsciente nela. Sem que o eu, ainda inexistente, possa intervir. Então, o eu dela não intervém. Então, ela não consegue se controlar. Por isso, é muito importante a gente estudar o psicológico da criança. É entender que aquela criança faz besteira para o nosso entendimento, mas para ela não é. Então, porque para ela é real aquilo. Por isso que fantasias como Papai Noel, essas coisas assim, é real para elas, né? Porque elas vivem ali no seu subconsciente. Então, não precisa ter, no seu inconsciente, não precisa ter uma lógica, né? Todas essas imagens ficam soltas dentro do seu psicológico, né? Da sua cabeça. Então, ele vai falando assim que o inconsciente da criança, ele é todo gerido por símbolos, imagens, não é fala. A gente tem uma noção errada sobre isso. Então, a cabeça da criança é movida por imagens. E aqui ele vem falando que nós adultos, às vezes, nos retroagem
Quando nós estamos cansados, nós preferimos usar as imagens para descansar, ao invés de ler um livro. Então, nós adultos temos o poder também de voltar a ser criança. Quando a gente quer descansar, a gente quer ver imagens, não textos complexos. Aqui vem falando sobre isso. Então, é biológico. Então, é a parte que nosso psiquismo está no estado elementar, rudimentar, em contato direto com as tendências profundas, emergindo diretamente do biológico. Tem a força poderosa da natureza bruta. Por isso que a criança, ela é tão parecida com a natureza, né? Então, ela precisa ter contato com essa natureza, porque ela é a natureza bruta. Então, ela precisa ter contato com a natureza. Por isso que parquinho, praça, né? Que ela tem contato com a natureza, floresta, animais. É importante para a criança, porque ela é a natureza bruta. Esses impulsos afetivos, essas pulsações, é normal, é biológico. Elas estão desprovidas de qualquer noção moral, estética ou lógica. A atividade do psiquismo inconsciente visa apenas um objetivo. Que objetivo é esse? A satisfação. Então, elas, crianças, são regidas pelo prazer. Por isso que choram quando a gente tira algo que não está deixando ela com prazer, a gente tira. Elas vão protestar, porque está tirando o seu único objetivo de vida, é o prazer. Então, elas são inteiras sensações, então elas são inteiro prazer. A tendência insistiva do sujeito. O inconsciente é um campo reservado a satisfações alucinatórias, onde o pensamento não procura adaptar-se à realidade, que ignora. Então, ele ignora a realidade. Uma pausa aqui, trágica. Mas vamos lá. Então, quando nossos filhos estão imersos em uma brincadeira e chega alguma criança tira essa brincadeira, né, esse brinquedo dele, ele fica frustrado. Por quê? Porque na cabeça dele aquilo é real, né? Aquela criança vai ficar com o brinquedo dele para sempre. Ele não consegue ver a realidade de forma clara. Então, nós precisamos ser esse eu consciente na vida dos nossos filhos, para que eles possam sair dessa área primitiva da sua emoção e ser capaz de evoluir, né? Voltamos. A jovem criança só obedece a esse primeiro sistema do psiquismo. Na primeira fase da vida, não existe uma consciência do eu capaz de se conceber como distinto do mundo do ambiente. Então, ele acha que é um ambiente. Por isso que ele entra no mundo da imaginação e acha que aquilo é. Desse ponto de vista, a loucura não é essencialmente a perda da razão, mas é a substituição de um modo de pensar para o outro. O sonhador e o louco, tal como o homem normal, são seres pensantes. Os seus pensamentos exprimem desejos reais, sem dúvida incoerentes do ponto de vista lógico, mas admissíveis quando o indivíduo, desviando-se do real, não se dirige a ninguém, não socializa o seu pensamento, mas apenas procura viver virado para si e resolver suas próprias tensões. Então, ele vem falando sobre isso e vai explicando. A importância da zona de inconsciente explica-se ainda pelo fato de ser a primeira em data a condicionar e alimentar o desenvolvimento do eu consciente, de forma que são os desejos e impulsos do inconsciente que formam durante toda a existência do sujeito o seu núcleo de vida. Então, o pensamento, depois ele vai explicando direitinho sobre esses pontos e ele vem falando. Um pensamento só pode exprimir-se por imagens, de onde é a importância do símbolo. A imagem exprime os sentimentos. É a linguagem do psiquismo inconsciente. O símbolo é a forma elementar do pensamento espontâneo. Também a criança, ainda toda dominada pelo inconsciente, utiliza a linguagem simbólica. Assim que o indivíduo renuncia ao pensamento consciente e o domínio do eu, regressa a esse modo primitivo de expressão. O entorpecimento, a fadiga, a doença, a loucura, o sono em que é a atividade consciente de regressão
faz reaparecer o pensamento simbólico e o carregado de imagem. O homem fadigado prefere folhear um jornal ilustrado, que lhe apresenta fatos sobre uma forma sensível, e ler um texto abstrato. Então, ele prefere descansar vendo. Então, lendo coisas que têm imagens. É porque na época não tinha TikTok, né? Aqui para o autor, para ele poder dizer isso. Então, por que tão dominante, né? O Instagram, essas coisas? Porque são imagens, né? E nos fazem descansar, voltar a essa era primitiva. Mas tem gente que parou nessa era primitiva, não toma conhecimento, né? Que precisa progredir, né? Parar desse só simbolismo, só imagem, né? Todo simbolismo atesta a dificuldade que o sujeito sente em compreender e, por consequente, em comunicar de uma maneira adequada os sentimentos que agitam. Essa inaptidão pode ser de origem intelectual ou, mais frequente, da afetiva. Na sequência dessa inaptidão, o espírito tão complexo, né? Esse simbolismo na realidade da criança, que a gente pode pensar o seguinte: uma criança que o pai sempre briga com ela quando ela responde mal a matemática, e ele é péssima em matemática, então ele briga bastante com ela para que ela possa se desenvolver. Ela toma um simbolismo tão grande com aquilo, com a matemática, que ela tem repulsa. É assim, ela não quer ver a matemática pintada na cara dela. Quando ela se torna adulto e quando vê algum número, alguma conta matemática, toda vez que o inconsciente, né, lembra, ativa, mesmo que ela não recorde por quê, mas ativa dentro dele essa repulsa. Então, ela tem repulsa à matemática e ela nem sabe por quê. Aí, se for fazer toda a análise, ela vai entender que foi na infância. Mas, às vezes, ela nem lembra. Com 5 anos, ela não lembra. Só lembra do repulso à matemática. Também pode esconder algo, né? Então, por exemplo, uma criança teve um afogamento, né? Sofreu um afogamento. E aí, passados os anos, ela não consegue, né? Ela viveu, né? Não consegue mais entrar num barco. Quando começa a chover muito forte, ela tem crises de pânico, né? Ansiedade. E quando começa a chover, e as pessoas ao redor dizem: que frescura, uma chuva, besteira, não vai se afogar. Mas ela criou dentro dela essa simbologia, né? Essa lembrança. Então, toda vez que chove, ela lembra do dia que ela foi afogada. Só que isso inconscientemente. Inconsciente. Ela não está lembrando consciente. Ela está lembrando inconscientemente. Às vezes ela nem lembra que foi afogada. Mas toda vez que chove, ela tem essa sensação de estar sendo afogada e entrar em pânico. Então, essa pode ser também uma simbologia. Pode haver também uma sublimação. O que é isso, Tainá? Também aprendi agora. Sublimação é assim: um jovem começa a se destacar nas lutas marciais, porque em casa ele sofre tanta pressão de não conseguir se expressar, que ele conseguiu, através do boxe, de forças, né? Jiu-jitsu, artes marciais, consegue expressar tão bem, canalizou tão bem essas emoções que em casa não consegue canalizar, canalizou tão bem essas coisas no esporte, que faz com que ele se torne melhor e ele consegue neutralizar aquilo que ele. Outra simbologia, né? Outra simbologia é uma criança, ela ama matemática e odeia história. E aí, quando você vai investigar, olhar o que aconteceu, você entende que esse professor lembra muito o avô, o pai, que é o avô da criança, que ela tem repulsa por esse avô. Então, não é a matéria, né? Então, muita criança tira nota baixa em tal coisa. Você vê que ela é inteligente, mas o que acontece é que ela lembrou simbologia, ela lembrou inconscientemente. Não é consciente: meu Deus, eu lembrei do meu avô, por isso que eu odeio história. Não, é inconsciente. Está no subconsciente dela, no inconsciente dela, que ela lembrou, ela fez uma associação simbólica que aquele professor é o avô dela, que ela tem uma repulsa. Então ela não consegue absorver a matéria. Simples.
Quando você transforma isso, verbaliza isso, essa criança consegue desenvolver.